Meu nome é Renata, eu sou psicóloga do SESC, psicóloga clínica e trabalho com crianças, principalmente no projeto PESC. Eu vou contar uma história para vocês agora que se chama Brincadeiras de Criança. João fala: "Papai, vamos brincar? Eu sou o Homem de Ferro. Vou ali e já volto." João vai para o quarto correndo e quando volta está vestido de Homem de Ferro. Ele corre pela casa, parece estar voando. Vai de um lado ao outro correndo. Para frente do pai, o qual encontra-se na frente do computador em uma reunião de trabalho. Jader, o pai: "Filho, está na hora de você entrar no computador para ter aula." João: "Está? Eu acho que posso ver mais tarde, papai. Agora eu quero brincar." Esse seria o contexto na qual pais, filhos, mães, educadores e as famílias de forma geral encontram-se inseridos. Convido a todos a pensar sobre a brincadeira proposta de João, de ser um super-herói. Quem são os super-heróis? O que eles fazem? Vemos que com a pandemia provocada pelo Covid-19, configurou-se um novo modo de se relacionar, marcado pela reclusão, confinamento social e as possibilidades de práticas educativas, sociais e de lazer online. O medo da contaminação do vírus e seus efeitos, bem como a constatação de milhares de mortes a cada dia, fez do isolamento social e das práticas remotas uma tentativa de sobrevivência, de cuidado de si e do outro. No entanto, essas experiências também mobilizam uma série de afetos, reações emocionais e comportamentais que certamente reverberam nas condições de saúde mental de grande parte da população brasileira. Particularmente as crianças, que configuram uma população de risco e vulnerabilidade não pela contaminação do vírus, mas das repercussões e danos emocionais dessa situação que também pode provocar impactos importantes no plano emocional, sobretudo por sua longa duração. Além de efeitos mais imediatos, como o surgimento de sintomatologia depressiva, problemas de sono, declínio cognitivo, é necessário considerar o impacto que essa situação vivida, tanto da doença em si quanto do distanciamento social e as novas formas de viver terão na vida das pessoas no futuro, especialmente das crianças, cujo psiquismo encontra-se em processo de construção. Dessa maneira, o caráter potencialmente traumático que a pandemia do Covid-19 institui é passível de gerar consequências na saúde mental por muito tempo. Portanto, há urgência de intervenção imediata nessa população. Nesse aspecto, é fundamental gerir os efeitos da necessidade do distanciamento, de modo a contornar ou, pelo menos, amenizar os seus efeitos iatrogênicos. Desse modo, as práticas online entram como saída para tal cenário. Mas o que isso pode significar? Alguns meses antes, o que ocorria eram os pais levando filhos, sobrinhos, enteados para as escolas. A escola, além da função de ensinar nossas crianças, eram lugares dos quais as famílias confiavam o atributo da educação, do cuidado e da abertura da possibilidade da construção do conhecimento. Assim como as famílias, as escolas também estão tendo que se adaptar a esse cenário. E nessa nova rotina, as crianças e suas famílias precisam adaptar um lugar da casa para essa nova realidade. Ou seja, precisam transformar um lugar da casa em uma sala de aula. Fora aquelas que não possuem um computador, celular ou internet para acompanhar essa nova modalidade de ensino remota. Vemos também professores numa carga horária de aula exaustiva para tentar levar o conteúdo a seus alunos e tendo que se reinventar todos os dias. Ou seja, duas realidades com o mesmo problema. Tem como um ajudar o outro? Ou se faz necessário uma realidade externa? A ajuda da família se faz fundamental. Com o grau de maturidade desses dois polos se apresentam de maneira diferenciada,
pois as crianças estão em desenvolvimento e os professores e as famílias não. Entretanto, eles, professores e pais, estão sendo convidados a desenvolverem outras competências diferentes das quais estavam habituados. Nesse sentido, é fundamental que professores e pais passem para as crianças a sensação de que elas estão acolhidas, protegidas e que terão apoio para enfrentar as dificuldades. Desse modo, o desafio tem sido inerente a todos. Nesse sentido, diante de um dano colateral emocional trazido para o ambiente doméstico e social, estamos aqui para pensar qual a implicação social exercida pela escola na sua função psicossocial das relações, já que estas que iriam auxiliar no preparo para o mundo foi privado. Como também uma série de atividades exercidas nesse ambiente, como as atividades físicas, o brincar, o interagir com as crianças, ou seja, o lúdico compartilhado. E agora, como nossas crianças ficam? A escola que possui a função da educação, de instrução, de desenvolvimento psicossocial, das relações que vão preparar para o mundo e de todo esse repertório foi tirado das crianças. Além disso, temos as crianças como um tempo maior em casa com os pais e familiares. Os conflitos que antes ficavam um pouco mais distante, pois elas estavam nas escolas, neste cenário, de repente se intensificaram ou ficaram mais visíveis dentro das relações conjugais, familiares, porque as pessoas estão em maior convivência. Agora, todos estão obrigados a ficar mais perto um do outro e olhar para essas situações. E então, são convidados a fazer essa reflexão. Pois o que se via antes eram as atividades externas como uma maneira de proteção desses conflitos. E com a maior permanência em casa, a sobrecarga dessa convivência e também uma diminuição do meio social. O que vemos é uma alteração no ambiente em que as crianças estão inseridas e, nesse sentido, elas estão tendo que se adaptar. E onde já havia algum tipo de conflito, isso ficou mais evidente. E talvez os sintomas possam ficar mais manifestos, intensos, e as situações podem ficar mais visíveis. Muitas vezes, as crianças ainda não possuem o recurso da fala e de como saber lidar com essas situações, principalmente quando esses conflitos têm a ver com os pais, a família ou outras questões das quais elas passam no ambiente doméstico. Então, uma parte da qualidade emocional é pela mudança de um cenário e outra pode ser pelos conflitos que dizem respeito à família, renda financeira, doença dos pais com relação à pandemia. As escolas também, muitas vezes, tinham a função de repositório, onde o professor era aquele que não somente ensinava, mas também cuidava, educava, e agora com as aulas online, a função do professor de instruir, de educar, está mais evidente do que a do cuidado. E isso sobrecarrega os pais, que tinham na escola o lugar de creche e cuidado do filho. Como vamos pensar a partir desse atual cenário? Qual o papel do professor? O que se espera dele? O que se espera das escolas? Como elas estão se adaptando? E como os pais estão lidando com essa nova responsabilidade? Agora, a responsabilidade da educação está sendo compartilhada. O professor não deixou de trabalhar, ele agora trabalha de uma perspectiva diferente. E os pais estão tendo que se adaptar a esse papel de educador que muitas vezes eles se furtavam em parte ou completamente em função do modelo escolar. Nesse sentido, a brincadeira de João em querer ser um super-herói nesse cenário faz-se pertinente e que ele, assim como outras tantas crianças, possam ser super-heróis em nosso contexto pandêmico e também possam, de maneira lúdica, expressar tudo o que elas possam vir a ocorrer. Fica aqui, então, uma reflexão para os pais, educadores e família desse cenário que todos temos enfrentado,
para termos mais acolhimento com nossas crianças. Obrigada pela atenção.